CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Pois é, gente, sexta-feira, janeiro, férias, tem gente que está aproveitando, tem gente que está viajando e Gilberto Sudré conosco vai trazer dicas de como você pode proteger os seus dados e dispositivos nas viagens enquanto você acessa lá, né, seu telefone, internet, às vezes Wi-Fi. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Muitas pessoas estão saindo de férias, né, e levam seus dispositivos móveis, seja tablet, celular, né, para essas viagens, até para registrar. A gente sabe que o celular hoje virou uma câmera, né, com boa qualidade, então registrar os momentos, fazer vídeos, postar, né, suas viagens na internet também. E a gente tem que tomar alguns cuidados, né, em relação à proteção desses alvos cibernéticos, essa questão. Agora, né, vamos começar falando, né, dos celulares. Então é importante que você mantenha, né, o seu celular, o seu tablet com você o tempo todo. Ou seja, ficar de olho, né, exatamente onde está guardado, se está no seu bolso, está numa bolsa, ficar de olho nessa bolsa. Por quê? Porque eles contêm muitas informações confidenciais, cartão de crédito, né, não despachar o seu dispositivo móvel, ou seja, ficar com ele, né, no embarque, né, ou seja, na bagagem de mão, né, para isso. Então, isso é importante, não deixar os dispositivos sem vigilância em locais públicos, né. Uma coisa importante também, a gente já comentou sobre isso aqui no CBN Tecnologia, é o uso daqueles carregadores USB públicos que estão disponíveis lá no aeroporto, no hotel, na cafeteria. Tem lá já a interface USB, você leva seu cabo basicamente e coloca lá no USB e liga no seu dispositivo móvel para carregar. Esse é um tipo de uso bastante inseguro, porque esses carregadores, a gente não sabe a origem, a procedência desses carregadores. Eles podem ter algum tipo de código malicioso que podem fazer o roubo dos dados que estão no seu dispositivo móvel. Sempre é importante você ou usar o carregador de parede que você leva com você, ou usar aquele dispositivo que vai proteger que apenas a parte de energia elétrica passe para o seu dispositivo e não que passe a parte de dados também para isso. Falando em navegação, a dica que a gente já comentou é usar sempre que possível uma VPN. Se você está usando, por exemplo, uma rede Wi-Fi pública, né, é importante que você use uma VPN. Tem algumas soluções de VPN gratuitas, né, como o ProtonVPN, que permite que você faça a navegação via Wi-Fi pública de forma um pouco mais segura, né, para isso. Ou então você dá preferência à parte de um chip, né, 4G ou 5G do local, que também é uma questão interessante na viagem, você usar, né, esses chips que você pode comprar, né, no seu destino, né, que já vem com plano de dados embutido, ou você pode, muitas operadoras, praticamente todas as operadoras aqui no Brasil têm um chamado de passaporte, né, que você pode utilizar o seu telefone com a sua franquia fora do Brasil, né, ou seja, usando as ligações telefônicas normalmente, sem incorrer em custos maiores em relação a isso. Você paga apenas o valor do passaporte lá e fica uma solução bastante interessante também para isso. Cuidado com dados financeiros confidenciais e compras que você vai fazer na rede pública, sempre usar uma VPN para isso, né, nessa situação. E aí, cuidados sempre, né, onde você clica, onde você navega, que mensagens que você recebe, né, porque isso são questões também importantes. E é importante também, né, que você mantenha as suas aplicações atualizadas, né, para isso. Você sempre atualize as suas aplicações, sistemas operacionais, porque eles sempre têm uma vantagem de você corrigir erros e falhas nesse caso, né? E, por último, prestar atenção, ficar de olho nas suas transações de cartão de crédito, né? Ou seja, para ver se teve algum tipo de transação que não era sua, que você basicamente não fez, né? Então ficar de olho nisso também. Algumas dicas aí para você tomar um pouco de cuidado, né, com seus dispositivos móveis e na sua navegação na internet. Gilberto, fica comigo, a gente só vai ali para o Repórter CBN, 11 horas agora. Na volta, a gente faz aqui as perguntas dos ouvintes e tem o Viralizou hoje, sexta-feira também, né? Combinado. Rapidinho a gente já está de volta. Muito bem, de volta, agora 11 horas 3 minutos, estamos com o nosso CBN Tecnologia, Gilberto Sudré, conosco nesta manhã, falando dos cuidados que você precisa
tem de ter com os seus eletrônicos, o seu celular, nas suas viagens, né? Para que não haja aí digamos, um roubo de dados, né? Você tem que proteger todos os seus dispositivos eletrônicos. Gilberto Neda, para o Repórter CBN, já deu algumas dicas. E agora a gente tem pergunta dos nossos ouvintes, Gilberto. Vamos lá? Vamos lá. A Júlia está aqui comigo hoje. Ela está perguntando, ela está dizendo, olha, mas eu só coloco no USB em restaurantes que eu conheço. Mesmo assim, Júlia, porque você não sabe, o restaurante pode ser um restaurante que você conhece, mas você não sabe quem manipulou esses carregadores, né? Então, assim, é um risco, sempre é um risco nessa questão. E nesse ponto é melhor, e assim, a solução é relativamente simples, você usar um carregador de parede ou usar esse dispositivo que vai bloquear, né, o tráfego de dados, né, pelo cabo USB e vai deixar só passar energia. Então, pode ser que o risco um pouco menor no restaurante que você já conhece ou frequência, mas a gente nunca sabe exatamente como é que é ou quem teve acesso a esses carregadores. E não precisa nem ser em viagem, né? Porque hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente é comum encontrar restaurantes que já tenha esse serviço, né, de você carregar no USB. Fica embutidinho na parede, fica até mais bonitinho, né? Exatamente. Então, ou seja, é importante ficar de olho nessa questão, né, para saber exatamente como é que você vai usar, né, onde você vai usar, quando é que você vai plugar o seu dispositivo. O Renato está aqui fazendo uma observação até interessante. Ele fala, mas se a gente não puder usar o Wi-Fi público, ele bota aqui dos outros, né? Se a gente não puder usar o Wi-Fi dos outros, o Wi-Fi público, a gente tem que aumentar os nossos planos de dados e isso acaba ficando muito mais caro. Não, você pode usar. A única sugestão é que se você vai usar algum tipo de Wi-Fi público, que você use uma VPN. Então, ou seja, usando a VPN, o seu risco de ter seus dados vazados ou roubados é muito menor, né? Porque a VPN vai proteger, né, ou vai tentar proteger o seu tráfego, os seus dados e aonde você está acessando. Como é que o pessoal acessa o VPN do celular, Gilberto? Então, alguns antivírus já têm embutido, né, a solução de VPN. Você vai entrar na sua solução de antivírus, tem lá um botão lá de ativar a VPN. Então, clicou, ele vai fazer a navegação para você de forma protegida. Se você não tem um antivírus, o seu antivírus não tem essa função, o Proton VPN, é só procurar no Google, Proton VPN. É um pequeno programinha que você instala no seu smartphone. Ao ativar esse programa, ele vai também ativar a VPN e vai proteger os dados que você trafega na sua internet, na internet Wi-Fi que você está utilizando. Bom, você pode continuar mandando suas perguntas, tá? 992-994297. Enquanto isso, Gilberto, vamos para o nosso Viralizou? Vamos. Viralizou. Vamos começar falando, Patrícia, essa semana de uma notícia que chamou muita atenção, que é o projeto World ID, né, que paga brasileiros por fotos da íris, né? Lembrando a íris, o que é a íris? A íris é aquela parte colorida, né, do nosso olho, né? Ou seja, aquela parte que fica na parte central do nosso olho que tem cor. Alguns têm castanho, outros azuis, verdes, né? Então, ou seja, essa é a íris. A íris, na verdade, já tem um certo desenho que é muito particular de cada um de nós. Então, é um dado biométrico nosso, que pode identificar o que quem é, né, aquela pessoa, né, perante todas as outras para isso. O que acontece é que essa empresa, né, ela está comprando, né, está pagando os brasileiros para cadastrar fotos das íris das pessoas. E com isso, né, você, teoricamente, no futuro, usaria a sua íris para poder se autenticar nos serviços, né? Ou seja, usando, ao invés da senha, o desenho, né, a foto da sua íris para isso. Qual é o problema dessa situação, né? É que a gente não sabe exatamente o que esse projeto vai fazer com essa informação. Ou seja, está vendendo uma informação biométrica. É como se estivesse vendendo nossa impressão digital também para isso. Então, muitos brasileiros têm feito isso, né? Ou seja, hoje já tem mais de 640 mil usuários cadastrados, então na fila para poder fazer o escaneamento, e mais de 150 mil brasileiros já fizeram isso, né? É uma solução, na minha avaliação, bastante arriscada, porque você não sabe exatamente o que essa empresa vai fazer com isso, ela tem segurança suficiente a proteger essas informações também. Então, ou seja, muito cuidado com essa situação. A própria NPD abriu um processo contra o projeto, tentando entender, basicamente, né, como é que essa plataforma vai fazer o tratamento dos dados, né, se estão em conformidade com as leis brasileiras. Então, vamos acompanhar aí, mas nesse momento eu diria que é bastante arriscado você,
eles estão pagando em torno de R$ 700, né, pelo cadastramento da sua íris. Eu acho que uma questão bastante arriscada para fazer essa entrega, né, do seu dado biométrico para um terceiro que você não sabe exatamente o que ele vai fazer com isso. Outra notícia que ele chama... Deixa eu só te perguntar uma coisa, né? O fato já de ser uma compra desses dados biométricos já não gera uma suspeita? Então, porque se for uma coisa questão... inofensiva, ele poderia convidar as pessoas a participarem, não? Exatamente, entendeu? E cobrar depois, se você fosse utilizar aquelas informações. Agora, sim, eu acho bastante arriscado. Realmente, pessoalmente, acho que ainda não é hora disso. Pensa que você está entregando dados biométricos seus, como, por exemplo, sua impressão digital, né, ou coisa parecida. Então, o DNA, né, também, outro dado biométrico também. Então, isso é uma questão bastante complicada, né? E é só brasileiros? Eles estão perguntando? Não, está no mundo todo. No mundo Eles todo. começaram aqui no Brasil agora, mas eles estão fazendo isso no mundo inteiro. Você sabe quantos brasileiros já aderiram? Então, 150 mil brasileiros já aderiram a isso, já aqui. E temos uma fila de 640 mil brasileiros que estão cadastrados para fazer o escaneamento da íris. É verdade, ou seja, vai totalizar aí quase uns 300 e poucos mil brasileiros nessa onda. Vai dar mais, vai dar quase 150, 140. Quase 800 mil brasileiros vão estar, né, pelo menos até agora, com números desse momento, vão estar com a íris escaneada. Não, peraí, desculpa, Gilberto, eu não entendi. 150 já aderiram. Já aderiram, e 640 estão na fila. 640, desculpa, eu entendi 140. 640 estão na fila. Isso. E estão recebendo quanto? R$800? Na verdade, hoje dá cerca de R$900. Né? É pouco. Por uma situação como essa, você está entregando um dado tão sensível assim... Literalmente o ouro ao bandido, você não sabe o que eles vão fazer com isso? Exatamente, né, para isso. Bom, já está claro que eu não faço. Eu também não. Você também não. Vamos lá para o segundo viralizou, então. O próximo viralizou é o preço pago por internet móvel subiu 13% em um ano. Olha só que interessante, né? Um relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apontou que o preço médio do gigabyte consumido na internet móvel teve um aumento de 13% em comparação ao terceiro trimestre de 2023, no mesmo período de 2024. Então, saiu de 5,18 para 5,87, né? Então é uma questão interessante. E o relatório também relatou que o consumo de banda larga fixa também aumentou de 2023 para 2024, né? Que saiu de 312 gigabytes mês, né? Ano, na verdade, para 325 gigabytes no mesmo período. Então, ou seja, é bastante coisa, porque o brasileiro realmente está usando cada vez mais a internet, né, para isso. E principalmente, e aí os operadores estão cobrando mais por isso também, né, para isso. Né? Uhum. E uma notícia que chamou bastante atenção essa semana foi que a Meta divulgou que ela vai acabar com a checagem de conteúdo nos Estados Unidos, por enquanto só nos Estados Unidos, a Meta tinha um acordo com várias empresas de checagem de fatos, em que ela fazia o teste, né? Ou seja, se aquela informação teoricamente é verdadeira ou não, nesse caso. E aí, né, a Meta, por uma questão que ela considerou que, por exemplo, vários conteúdos que eram permitidos foram bloqueados, que tinham essas empresas de checagem de fatos tinham uma tendência, né, eram politicamente tendenciosas para um certo lado e não estava sendo efetivo, então ela resolveu acabar com essa checagem de ter por terceiros de conteúdo, e agora ela vai passar a utilizar o chamado de modelo de notas de comunidade. Nesse modelo, os próprios usuários poderão adicionar anotações, publicações, e para fornecer contextos adicionais às informações que foram publicadas, sem intervenção direta dos verificadores externos, e aí as pessoas podem votar se aquela nota de comunidade era adequada ou não para aquela resposta daquela publicação. Isso já é adotado no X. O X já é assim, né? Com grande sucesso, eu diria que com grande sucesso essa situação, e agora parece que nos Estados Unidos vai começar na Meta, mas a Meta já deixou mais ou menos claro que, em dando certo nos Estados Unidos, isso vai ser expandido para o resto do mundo. Uhum. Olha, antes da gente encerrar, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes a respeito do tema do dia, tá? Vamos lá. O Éder Gomes aqui perguntando pelo qual meio seria um roubo desses dados via USB, tendo em vista que precisaria do MEC ou das configurações do aparelho. Como é que isso seria feito? Então, não precisa, na verdade, esse tipo de ataque, né, chamado juice jacking, ele é um ataque em que
vamos chamar assim, o malware que está instalado dentro do carregador consegue, através de algumas falhas e vulnerabilidades do celular, sem precisar instalar nada no celular, ele consegue ter acesso aos dados que estão no celular e roubar essas informações para isso, entendeu? Então, ou seja, não precisa instalar nada, não precisa ter nada no celular, ele simplesmente consegue, através de comandos que vêm pelo cabo, né, desse malware que está instalado no carregador, fazer o roubo de informações dentro do seu aparelho. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco nesta sexta-feira. Um excelente final de semana. E quarta-feira que vem tem mais, né? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos também, né? Que quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.